Pois bem, pessoal do Cidade Destaque, com meu amigo Isaildo dos Anjos, meu cinegrafista, estamos circulando pelo município de Cacoal e viemos aqui no Procon para conversar aqui com o nosso amigo Bernardo aqui sobre uma questão. É quase um ditado popular chinês, ado a ado, cada um no seu quadrado. Ou quase isso. Significa o quê? Que cada coisa tem que ser exatamente dentro da sua questão. Um deles é a respeito da relação de consumo, que estamos falando do Procon. Como é que a pessoa pode definir, Bernardo, qual a diferença entre o que pode ser procurado o Procon para uma questão de relação de consumo, né, entre uma empresa e o consumidor, e uma relação que não se estabelece também como um consumo, como por exemplo de um órgão público para com o consumidor? Bom, quem define quem é consumidor, quem é fornecedor, que são os dois lados dessa relação, é a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Normalmente a relação de consumo ela se dá mediante um contrato entre consumidor e fornecedor. Mas em alguns casos não pode ser que esse contrato ele não ocorra efetivamente, mas que essa relação também se configure independentemente disso. O que o pessoal às vezes confunde bastante, e é sempre bom a gente tentar esclarecer, é com relação ao que você perguntou, que é serviço público. A lei, ela não invade tanto essa questão, então o judiciário foi quem definiu, quem interpretou a lei e determinou qual é o alcance dela nessa relação dos serviços públicos. Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem o entendimento de que só é relação de consumo do consumidor em relação à administração pública se para aquele serviço público é pago uma tarifa ou um preço pelo consumidor. Aí configura a relação. Então, por exemplo, nos Correios eu pago para usar, na Seron eu pago para usar, configura a relação de consumo. Agora, se o serviço é prestado em razão da arrecadação tributária, não configura a relação de consumo. Então, na saúde pública, na educação pública, como ele não é pago diretamente pelo cidadão, nesse caso, que não é consumidor, não configura a relação de consumo e, consequentemente, o Procon não pode interferir. Ou seja, as pessoas que porventura tiveram algum problema com esse tipo de entidade, como hospitais, escolas, essas entidades públicas, né, enfim, ela não tem como recorrer ao Procon porque não está dentro da instância onde ele possa atuar. Infelizmente não é má vontade do órgão, é uma impossibilidade legal. A gente tem que atuar enquanto agente público dentro daquilo que a lei estabelece. Mas a gente também presta esse tipo de informação aqui para quem tiver interesse e sugere que se busque a Defensoria Pública. Temos o escritório modelo da Unesc, que também presta esse tipo de serviço. Advogados particulares, caso o consumidor tenha um, ou diretamente procurar os juizados especiais. Muito bom. Sanada a sua dúvida, ado a ado, cada um no seu quadrado. Procon, que é de relação de consumo, e os demais órgãos dentro dessas questões públicas aí. Com imagens aí dos Anjos, Marcelo Neri circulando pelo município de Cacoal para o Cidade Destaque.